Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar com vocês sobre, continuar falando, sobre os pontos magnéticos, como que eles vão trabalhar no pé de vocês, como é que os nossos calçados trabalham os pontos magnéticos nos pés. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas, Tem um processo, tem toda uma ideia por trás disso. Primeiro que a gente tem que ter em mente é que o nosso corpo ele é um condutor de energia. Um teste para isso que não aconselho ninguém a fazer é pôr o dedo na tomada. Vamos levar choque, porque nós conduzimos eletricidade, nós conduzimos energia e também produzimos ela. Assim sendo, uma vez que a gente entendeu que a gente conduz energia, os magnetos, que a gente é bom entender isso também. Nós trabalhamos na parte, mostrar rapidamente assim para entender, e esses detalhes aqui, isso aqui não são ímãs, são magnetos, um pouquinho diferente, a coisa diferente. Então os magnetos, que são da área da saúde, quando se trabalha com saúde, eles vão trabalhar as energias no nosso corpo. Eles vão trabalhar para repor, para equilibrar ou para tirar o excesso da energia específica do nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês da última vez? Vamos relembrando alguns pontos aqui. Ciático, que é um padrão, podemos trabalhar outros. Ciático, bexiga, rins, plexo solar, coração, coluna cervical e a pituitária, controla os hormônios. Já falei mais específico sobre isso em outro vídeo, mas nesse caso específico o que eu queria passar para vocês, como que o ímã funciona, como que o magneto funciona. Eu trouxe um exemplo aqui dele fora do calçado. Dá uma olhadinha, vai aproximar a câmera aqui na minha mão. Esse é o magneto fora do calçado, consegue observar ele bem? Ó. Repara que ele tem um lado abaulado, olha aqui, ele é redondinho por cima, e tem um lado que é achatado, o outro lado é achatado. Quando a gente vai trabalhar na área da saúde, com os ímãs, que aí se torna um magneto, a gente fala polo norte, que nesse caso específico é essa área abaulada que é o polo norte, e quando a gente vira ele aqui é o polo sul. Qual que é a diferença disso? Todos os calçados aqui, nesse caso dos chinelos, nesse caso que são calçados para a promoção da saúde como um todo, a gente trabalha com o polo norte para cima, com o polo norte encostado no nosso pé. Porque o polo norte ele vai trabalhar a parte do nosso corpo da vasoconstrição, vai trabalhar com inflamações, vai ajudar a recuperar o nosso corpo a longo prazo, um trabalho mais de longo prazo, um trabalho mais lento, Você não é muito agressivo ao corpo. Ele poderia ser trabalhado ao contrário? Esse ímã, por exemplo, poderia ser invertido, meio do polo norte para cima, colocar o polo sul para cima? Sim, poderia. Nesse caso, aí já seria ideal para pessoas trabalharem partes muito específicas de dor. Não, eu tenho aquela dor aguda, eu tenho aquela dor que me incomoda 24 horas. O lado do polo sul já trabalharia melhor naquela região em que essa dor é tão intensa, tão constante assim. Um exemplo para isso, no caso do polo sul, ele é muito bem trabalhado, ele é melhor utilizado para pessoas que precisam utilizar o calçado magnético, ou que não utilizam o calçado magnético, mas façam o tratamento da magnetoterapia, no caso dos atletas, que aí, no caso, ela causa a vasodilatação. O polo sul, contrário do norte, ele vai dilatar os vasos, com isso vai correr mais sangue, mais nutrientes, mais oxigênio para o atleta, isso é perfeito. Além de recuperar o músculo mais rápido. Consequentemente, na soma de tudo isso, diminui as dores.
Para quem corre, por exemplo, eu faço uma corrida, meia maratona, eu corro esportivamente, 6, 10 quilômetros no dia, eu pedalo, sente aquela dorzinha pós-treino, aí já é o Polo Sul, porque ele vai trabalhar essa parte de regeneração muscular. Entende como é diferente uma coisa da outra e como é necessário ser bem específico uma coisa para outra? Então podem me perguntar, então quer dizer então o ideal para mim seria um calçado específico para o que eu quero? Depende se a sua vida é tão direcionada assim. Você é um ciclista? Você é um corredor? Você tem um problema diagnosticado muito específico? Sim, eu tenho aquele problema que eu tenho que tratar ele urgente. Um exemplo, um diabetes tipo 2, tomo insulina. Aí sim, aí nesse caso, um calçado direcionado para você, com os pontos magnéticos, não necessariamente esses, poderia variar a posição para tratar especificamente aquele problema que você tem. Sim, nesse caso, um calçado mais direcionado para você. Isso necessita uma consulta, né, uma conversa, um diálogo para poder ser montado nesse caso. Observando isso também, é importante a gente sempre salientar que o calçado magnético não obrigatoriamente deve ficar 24 horas no seu pé. Depende do objetivo, depende do seu problema. Você comprou um chinelo. Você pode, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua rotina, permite que você fique o dia inteiro com um chinelo no pé? Legal. Todos podem ser assim? Não. Porque esses magnetos, eles têm uma potência mesmo, a força dele. Essa força ele é calculada em Gauss. Gauss mesmo, tira o R lá do Gauss, né? Vira Gauss. É a potência que esse magneto tem. É a potência que o ímã natural tem de atrair, de colar ou de fazer repulsa, né? De expulsar um de perto do outro. Nesse caso específico aqui, nós trabalhamos com a soma dos magnetos, eles dão 700 Gauss. Vai de 50, na tabela que nós trabalhamos, vai de 50 a 10.000. É bem extenso, né? Nesse caso que nós trabalhamos com 700, bem pouquinho, né? Na proporção que pode chegar, é bem pouco. Então ele não é tão agressivo ao seu corpo. Ao longo prazo, para você ficar com ele 12 horas no seu pé, 15 horas, o dia inteiro no seu pé, ele não é tão agressivo. Ele não vai deixar chegar algum momento que ele vai deixar de ser benéfico e começar a prejudicar. Aquela antiga frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nesse caso aqui, é basicamente tranquilo para a gente ficar com ele. Se a gente entra no caso mais específico, um atleta, voltando nesse ponto, fica mais fácil para entender, que faz um tratamento de magnetoterapia, uma pessoa que teve uma lesão, um acidente, vai procurar um centro para recuperar com magnetos e aí por diante, aí já é diferente. Porque vai ser muito maior, uma pessoa que trabalha com 5, 7.000 Gauss, quase no limite dele, já é diferente, já tem um limite diário para você ficar exposto a isso, né? Claro, conversa com o profissional, cada um com a sua necessidade, não existe uma regra, um consenso. Pessoas de 30 anos podem ficar X horas. Essa regra escrita não existe. É caso a caso que tem que ser estudado, que tem que ser pensado. Certo? Uma coisa importante para me lembrar vocês também, já falei em outros vídeos, por que nós também trabalhamos com a parte do Polo Norte para cima, essa parte redondinha para cima. Pode até se pensar que é por causa de estética, mas não é. Também vai ficar no seu pé ali escondido, a estética nem é tão importante assim. É porque, entre outros fatores, o lado do Polo Norte vai alcalinizar a água do seu corpo. O que isso quer dizer? Para quem já teve aquário vai lembrar, alcalino ou ácido, o meio líquido, ele tem essas duas proporções, essas duas direções. A gente vai tentar sempre alcalinizar o nosso corpo nesse tipo de tratamento. Por quê? Porque as doenças físicas, somáticas que fala do nosso corpo, na sua esmagadora maioria só se desenvolvem no meio ácido, ou seja, no meio oposto ao alcalino, né?
Então, uma vez que a gente tenta trazer o nosso corpo, deixar ele um pouco mais alcalino, tirar ele do meio ácido mais especificamente, isso induz menos a propagação da doença, induz menos problemas. Um caso extremo para isso, mas real, é que o câncer ele só se desenvolve em meio ácido. Interessante, né? A gente pensar por esse lado. Então, entende como tudo isso aqui funciona nesse sentido? Nessa escala de evolução, nesse passo a passo? Eu gostaria de entender como que o chinelo funciona em determinadas idades. É totalmente indiferente. A idade não interfere em nada nesse tipo de funcionamento. Nosso corpo, o funcionamento de células do nosso corpo, ele funciona igual. Aproximadamente 3 trilhões de células nós temos no corpo. Não dá nem para escrever isso no papel, né? É zero que não acaba mais. Então a gente está lá, celular, todo mundo, todo dia, Wi-Fi circulando no ar, a gente nem enxerga ele. Agora mesmo vocês estão me vendo aí, computador, televisão, mas está correndo aí pela internet, pelo ar. Antenas do lado de fora de casa, antena de televisão, os ímãs que nós temos, geladeira, caixa de som, parte elétrica, fios correndo em cima da nossa casa, tudo isso interfere no nosso corpo. Então você acorda às 7 horas da manhã, vai dormir 10, 11 horas da noite, com essa enxurrada, com essa pancadaria literalmente de energias sobre o nosso corpo, aí sim nós temos que trabalhar para reequilibrar isso. Uma das formas de reequilibrar é utilizando um sistema como o calçado magnético, que com os pontos específicos vai te ajudar a reequilibrar o seu corpo, vai te ajudar a manter as coisas funcionando o mais harmoniosamente possível. Sempre lembrando, só o calçado não funciona. Pode ter 50 graus ou os 10 mil que eu falei. Regule a alimentação, melhora suas condições de sono, fique um pouco mais calmo, melhora o seu psicológico, melhora o astral, né? Uma pessoa mais para cima. Entendo que as condições atuais aí não são as mais favoráveis para isso, mas fazer uma forcinha, né? Então tudo isso interfere no resultado final, certinho? No futuro próximo agora, nós vamos entrar mais especificamente nas patologias que o calçado pode trabalhar. Vamos falar especificamente como o ciático trabalha com os outros ímãs, como que a parte do rim, da bexiga, da coluna vai trabalhando com os outros ímãs aqui e como que isso vai ajudando no nosso dia a dia, como que isso pode ser melhor para vocês. E na próxima live também podemos dar uma dica de como higienizar melhor, tomar mais cuidados com a vida útil do seu calçado. Certinho? Muito obrigado, espero que todos fiquem bem e até a próxima.